Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Já estão prontos aí para a gente começar a nossa aula? Ótimo, maravilha! Com cadernos em mãos, lápis, caneta, borracha? Ótimo! E o mais importante, estão concentrados? Beleza, pois vamos começar, tá bom? Vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, né? Aula de língua portuguesa com a professora Nara Moraes, tá? Hoje nós falaremos sobre o gênero notícia, continuaremos falando sobre esse gênero notícia, tá bom? Só que hoje a gente vai focar ali no fato, opinião e comparação dentro desse gênero textual, tá bom? Vamos conhecer as habilidades da aula de hoje? Temos duas hoje, olha só. A primeira, a gente já começou a estudar sobre ela e vamos continuar estudando até vocês gravarem aí e aprenderem realmente, tá bom? É distinguir em textos jornalísticos, a notícia é um texto jornalístico, não é isso? Um fato da opinião relativa a esse fato, tá bom? Vocês já devem saber aí qual é a diferença de fato para a opinião, tá? E aí a gente vai ter que verificar agora a opinião relativa a um fato, tá bom? Saber identificar isso, saber diferenciar isso é muito importante, tá bom? E a segunda habilidade que nós trabalharemos hoje é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Olha só, na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido, tá bom? Então essas são as duas habilidades da nossa aula de hoje. Continuamos com o gênero notícia, tá bom? Mas vocês sabem, né? Aulinha de segunda-feira é dia de falar de projeto de fluência, não é isso, pessoal? Vocês já estão bem acostumados, mas vamos sempre relembrar, tá? Toda semana nós temos a leitura do texto de fluência e esta semana não será diferente. Primeiro dia vocês já sabem, é dia de leitura silenciosa, aquela que você faz só com os olhos, só com o pensamento, sem emitir som pela boca, tá bom? Segundo dia é dia de leitura em voz alta, agora sim vocês têm que ler para todo mundo ouvir, tá bom? E no terceiro dia, leitura cronometrada. Você faz a leitura também em voz alta e também cronometra ali para ver que tempo se levou para ler aquele texto, tá bom? Isso é super importante. No terceiro dia, após fazer a leitura cronometrada, que você verificou quanto tempo levou para ler aquele texto, você vai para o nosso quadrinho, tá? Olha aí o quadro do mês de setembro. Já começamos a preenchê-lo, não é? Vamos continuar. Onde tem a coluna do dia, você vai colocar a data da leitura cronometrada, tá bom? O dia que você fez a leitura cronometrada. Na coluna onde tem título do texto, você vai colocar o título de fluência daquela semana, da semana que nós estamos trabalhando, no caso esta, tá? Onde tem tempo, você vai dizer quanto tempo levou para ler este texto de fluência. E na última coluninha, o que você entendeu da leitura do texto. Ao ler o texto, o que foi que você compreendeu, o que foi que você entendeu? Anota, tá bom? Preenche bem bonito, depois manda a foto para sua professora, posta no Mob Família, tá bom? Para comprovar que você realmente realizou a atividade, certinho? E qual é o texto de fluência desta semana, pessoal? Olha aqui, comigo é assim, tintim por tintim. Eu vou fazer a leitura em voz alta como sempre, mas hoje vocês farão a leitura silenciosa, não é isso? Então acompanhe aí, tá? Comigo é assim, eu aprendo tudo tintim por tintim. Se é para medir, corro e meço. Se é para pedir, chego e peço. Se é para pensar, sento e penso. Se é para cansar, eu me canso. Mas se é para amansar, não sou boba, não amanso. Se é para balançar, eu balanço. Se é para alcançar, eu alcanço. Mas na hora de dançar, não adianta, eu não danço. Se é para amassar, eu amasso. Se é para passar, pego e passo. Mas na hora de assar, aí complica, e eu não asso. Então tá aí um textinho da Sônia Junqueira, tá? O título do nosso texto de fluência desta semana é Comigo é assim, tintim por tintim. Vocês farão a leitura silenciosa, depois farão a leitura em voz alta e no dia da leitura cronometrada também preencherão o quadro com as informações pedidas aí, tá bom? Não esqueçam, é super importante que vocês façam isso para se tornarem cada vez mais fluentes na leitura, tá bom? Então vamos continuar a nossa aula. Já que vocês compreenderam bem aí, já relembraram o projeto de fluência, já viram o texto de fluência e o que deve ser feito, tá bom?
Vamos falar de novo do nosso gênero notícia? Vamos relembrar o que é esse gênero textual? Você ainda lembra do que nós estudamos nas aulas passadas? Eu acredito que sim, mas se ainda não lembra de alguns detalhes, vamos relembrar aqui, tá? Então presta muita atenção, anota o que for essencial, o que for necessário para não esquecer, para ficar revisando depois e fica ligadinho, presta atenção para vocês aprenderem muito mais, tá bom? Então, o gênero notícia, pessoal, lá no início, quando eu falei do tema da aula, quando a gente viu as habilidades, eu falei para vocês que se trata de um texto que pertence aos textos do campo jornalístico, tá bom? A notícia é um texto jornalístico, ok? É um gênero textual que tem como objetivo informar. Olha aí de novo eu trazendo essa informação para vocês, tá? Bem destacado, em letras aí bem grandes, em negrito, para vocês não esquecerem. Qual é o objetivo, qual é a finalidade do gênero notícia, pessoal? É informar. Informar o quê? Fatos relevantes para a sociedade, tá bom? Informar acontecimentos que fazem parte da vida da sociedade, que a sociedade precisa saber, precisa estar ali atento ao que está acontecendo ao seu redor, tá? Seja na sua cidade, seja no seu estado, no seu país ou ao redor do mundo por inteiro, tá bom? Inclusive dá pra gente saber tudo que está acontecendo ao redor do mundo, muito mais facilmente do que antes, não é isso? Então, olha só, a notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar fatos do dia a dia. Fatos estes, pessoal, relevantes para a sociedade, tá bom? Não é qualquer coisa que vira notícia, são as coisas que são os assuntos realmente relevantes para a sociedade, tá bom? A notícia tem a função social de relatar. O que é relatar, né? É contar, é narrar ali fatos verídicos, tá bom? Descrever esses acontecimentos de forma breve e objetiva. Olha só, qual é a linguagem ali do gênero notícia? Uma linguagem mais objetiva, tá? Impessoal, tá bom? Não há marca ali, não é para haver marca, não é para haver opinião de quem escreve o texto, tá? A pessoa que escreve a notícia tem que se preocupar apenas em contar os fatos, em narrar os fatos, tá bom? Fatos reais, verdadeiros e importantes que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana, tá bom? A notícia é um relato relativamente curto, é um texto que você lê ali rapidinho, sentando, na hora que for tomar o café, pega o jornal, já dá uma lidazinha, ou então olha no seu celular ali os sites de notícia, os principais sites de notícia, né? E já dá aquela lida para saber o que está acontecendo no mundo, tá bom? Então, é relativamente curto, é um texto relativamente curto, dá para ler ali rapidinho, tá bom? É objetivo, como eu já falei para vocês, vai trabalhar ali com a linguagem mais objetiva, impessoal, aquela que se preocupa em narrar os fatos do jeito que realmente aconteceram, tá? É uma linguagem que não dá margem para mais de uma interpretação. O leitor tem que entender diretamente o que a pessoa que escreveu a notícia quis transmitir, tá bom? Sem arrodeios. É dizer o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e por quê, tá bom? Escrito em terceira pessoa, até porque eu falei para vocês, o texto é impessoal. Quem escreve não pode ali expressar a sua opinião, seu ponto de vista. Preocupação é narrar os fatos, tá bom? Essa questão de dizer o seu ponto de vista já fica para outros gêneros textuais, ok? O narrador, ele é observador. Ou seja, é aquele narrador que apenas conta o que foi que aconteceu. Ele não faz parte ali dos acontecimentos, certinho? A linguagem usada é uma linguagem formal, não se esqueça disso. É um texto que vai ser divulgado para muitas pessoas, então eu tenho que trabalhar ali com a linguagem formal. Relembraram aí, não é, pessoal? E a estrutura, vocês ainda lembram? Lembra que eu trouxe para vocês a pirâmide invertida para falar ali da estrutura, dos elementos da narrativa? Vocês já sabem. Tem que ter um título, né, que é a manchete, é a chamada ali, é aquele texto, é aquela frase que chama a atenção do leitor para ler o texto todo, tá? Normalmente são títulos bem atrativos, que realmente atraem a atenção do leitor para ler o texto. Em seguida, pode ou não haver um subtítulo, já falei sobre isso para vocês. E aí o primeiro parágrafo da notícia é chamado de lead, certo? É o parágrafo onde vai haver as respostas para estas perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu, tá? Digamos ali que é o parágrafo principal, que ele vai resumir toda
toda a ação, tudo que aconteceu, ele vai ser contado já nesse primeiro parágrafo, tá? Mais informações, mais detalhes sobre o acontecimento vão ser relatados ali no corpo da notícia, onde normalmente a gente encontra respostas para as perguntas como aconteceu e por que aconteceu, tá bom? Então, basicamente, essa é a estrutura de uma notícia. Título, possivelmente subtítulo, né? Pode haver, mas também pode não haver, não é obrigatório como é o título. Primeiro parágrafo, onde encontramos respostas para as perguntas: o que aconteceu, com quem, onde e quando. E o restante do texto que a gente chama de corpo da notícia, onde tem mais detalhes, mais informações sobre o acontecimento, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho das nossas habilidades, tá? A primeira habilidade lá pede para vocês distinguirem ali fato de opinião relativa ao fato, né? Mas vamos relembrar o que é fato e o que é opinião. A gente já falou sobre isso, então fica atento. Fato é algo que não se pode refutar, tá bom? Pois indiscutivelmente aconteceu, não dá para negar, tá? Fato é algo que realmente é verdade, que aconteceu, não dá para discutir. Deu para entender aí direitinho? É fato. Se der para comprovar, é um fato, ok? Já a opinião é algo em que alguém acredita, tá? É a crença de alguém, é a opinião de alguém, é aquilo que alguém pensa em relação a um assunto ou em relação a uma pessoa. Podendo ser verdade ou não, tá? Então, muito cuidado com isso. O fato não se discute. A opinião a gente pode discutir, porque a opinião, cada um tem a sua, não é isso? Então, fiquem muito atentos a isso. Quando falamos de notícia, a gente já pensa logo em fatos, tá? Porque a notícia é um gênero textual que deve trabalhar com a verdade, com fatos, tá bom? Então, a gente nem fala muito na questão de opinião, mas vez ou outra a gente encontra opiniões ali dentro das notícias também, tá? E hoje a gente vai perceber isso, ok? Então, deu para entender. Fato é algo que não se discute, tá bom? É algo que aconteceu, que está acontecendo, que de alguma forma pode acontecer, tá bom? É uma verdade. Agora, a opinião não. A opinião é aquilo que alguém pensa em relação a algum fato, em relação a algum assunto, em relação a alguém, tá bom? Fatos não se discutem, opiniões pode discutir, tá bom? Por exemplo, meu time ganhou no último jogo. Isso é um fato, tá bom? Posso comprovar? Posso, é só ver o placar do último jogo em que meu time jogou. Se ele realmente ganhou, então isso aí é um fato, tá? Não se discute, é uma verdade. Agora, quando eu digo meu time é melhor que o seu, aí se discute, não se discute? Porque isso é uma opinião minha, tá bom? Do mesmo jeito que eu falo, meu time é melhor que o seu, você pode dizer, não, professor, o meu time é melhor que o seu. Percebem aí a diferença? Dizer que meu time ganhou no último jogo é um fato, eu posso comprovar isso, tá? É só rever o jogo, é só rever o placar, é possível comprovar. Se é possível comprovar, é um fato, tá bom? Agora, quando eu digo meu time é melhor que o seu, aí gera uma discussão, né? Porque cada um vai querer dizer que seu time é melhor do que o outro, tá? Normalmente isso acontece muito. Trouxe esse exemplo porque ele é o melhor exemplo para vocês entenderem a diferença de fato e opinião. Tranquilo, pessoal? Ótimo, pois vamos lá. E olha só, a questão da opinião relativa ao fato. O fato do meu time ter ganhado no último jogo faz com que eu diga que meu time é melhor do que o seu. Então, olha só, estou emitindo uma opinião em relação a um fato, tá? Mas percebam a diferença. Fato pode se comprovar. Opinião, não. Cada um tem a sua, tá bom? A outra habilidade da nossa aula de hoje é esta aqui. Muita atenção, tá, pessoal? Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Olha, uma informação pode ser tratada de diferentes formas. Cuidado com isso. Na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Então, a gente tem vários textos, tá? Uma infinidade de textos. E esses textos podem falar do mesmo assunto. Só que a maneira que cada texto fala sobre o assunto pode ser diferente, tá bom? E é isso que essa habilidade quer que vocês compreendam, que vocês passem a entender. Como é que um tema é tratado em diferentes textos, tá bom?
Como é que ele é apresentado? Como é que um tema é tratado em um poema e o mesmo tema é tratado em um texto em prosa, em uma notícia, em um poema, tá bom? São gêneros diferentes, são textos diferentes, mas falam do mesmo assunto. Como é que eles vão falar desse assunto, tá bom? Em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que ele será recebido. Vamos entender melhor essa habilidade? Eu trouxe aqui 2 textinhos para a gente, olha só, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. Na comparação de texto, vamos comparar esse texto e vamos ver como é que eles tratam do mesmo assunto, tá bom? Então, olha só, texto 1, pombo-correio. Pombo-correio voa depressa. E essa carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é para saber se ela ainda gosta de mim. Pombo-correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo. Voar o mundo se preciso for. O mundo voa, mas me entrega uma notícia boa, pombo-correio voa ligeiro. Meu mensageiro, e esta mensagem de amor leva no bico, que eu aqui fico cantando, que é para espantar essa tristeza que a incerteza do amor traz. Pombo-correio, nesse caso eu lhe conto, por essas linhas a que ponto quer chegar, meu coração, o que mais gostar. Olha aí o textinho, tá? A gente já vê aí pombo-correio, o eu lírico pedindo para o pombo-correio levar uma mensagem para o amor dele, né? Para tranquilizar o coração, que ele tá ali triste, ele vai continuar cantando para espantar essa tristeza, enquanto a resposta chega. Olha esse outro texto, pessoal. Texto 2, olha, já é diferente a estrutura, né? Lá é um texto em versos, aqui nós temos um texto em parágrafos, um texto em prosa. Pombo é mais rápido que banda larga na África do Sul. Um pombo chamado Winston levou 1 hora e 8 minutos para voar 80 quilômetros com um cartão de memória de 4 GB, amarrado em uma das patas. Depois, bastou mais 1 hora para transferir os dados para um computador. Durante o mesmo período, uma empresa de informática disse ter enviado os mesmos dados e que apenas 4% deles haviam sido baixados no destino, apesar de ter sido usado banda larga como principal provedor de acesso à internet do país. Há expectativa de que a velocidade da internet na África melhore em breve, com a chegada de uma nova ligação por fibra ótica, ligando o sul e o leste do continente, mas não existe data certa para isso acontecer. Olha só, os 2 textos trazem aí o pombo, né? No primeiro texto, pombo-correio. No segundo texto, ele também faz esse trabalho de pombo-correio, tá? Então, a gente já começa a perceber que os 2 textos trabalham o mesmo tema, mas de maneiras diferentes. O que eu quero aqui nessa questão com vocês? Vamos ver se vocês conseguem compreender isso. Olha só. Os 2 textos fazem referência ao pombo-correio como? Olha só, nos 2 textos tem o pombo-correio, mas como é que o pombo-correio é apresentado nesses 2 textos? São textos diferentes, trabalhando a mesma temática, mas como é que eles trabalham a temática aí? Como é que o pombo-correio é apresentado? Como meio de transmissão de mensagens? Como único meio de comunicação? Como meio de comunicação melhor que a internet? Ou como meio de comunicação eficiente na África do Sul? E aí, qual é o foco aí? Como é que o pombo-correio é apresentado nos 2 textos? Vocês marcariam qual questão? Qual alternativa, pessoal? Exatamente. Quem disse aí letra A acertou nos 2 textos, olha só. Um é um texto poético, né? Um texto ali que é estruturado em versos. No outro, nós temos um texto em parágrafos. São textos diferentes, gêneros diferentes, mas estão trabalhando a mesma temática, que é o meio de transmissão de mensagens por meio de um pombo-correio, tá bom? Percebem isso? É isso que essa habilidade quer que vocês façam, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco mais sobre ela, tá bom, pessoal? E vamos agora para a leitura do nosso texto do dia, tá? Da aula de hoje, para que a gente possa pôr em prática aí o que já aprendeu, tá bom? Então vamos lá. Como nosso gênero é notícia, trouxe mais uma vez uma notícia para vocês. Quanto mais, gente, vocês têm contato com textos desses gêneros que a gente tem estudado, mais vocês compreendem, mais facilmente vocês vão identificar a que gênero cada texto pertence, tá? Então, o segredo é ler bastante, tá? Todos esses gêneros que eu estou apresentando para vocês, leiam, tá bom?
Então vamos lá, a notícia de hoje, olha só. Madalena fala sobre transformação após ser resgatada de escravidão. Esse é o título, a manchete. Embaixo nós temos o subtítulo. Madalena aparece sorridente com um novo visual 2 meses depois de ser resgatada da escravidão. Olha aí. E em seguida nós temos o primeiro parágrafo, que é o lead. Vamos ver se tem resposta para aquelas perguntas? Vão analisando aí, tá bom? Quem vê Madalena Gordiano, 46 anos, agora não imagina o sofrimento que ela viveu nos 38 trabalhando em situação análoga à escravidão para uma família de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Impedida de ir à escola, Madalena perdeu a infância e na vida adulta foi obrigada a trabalhar recebendo um salário irrisório. Ela vivia num quartinho sem janelas e sem ventilação quando foi resgatada em novembro de 2020. Acompanhe. Agora a gente vai para o corpo da notícia, né? Mais informações. Hoje, 2 meses depois, Madalena tem sua dignidade de volta. Com sorriso largo e visivelmente mais jovem, Madalena concedeu entrevista ao programa Notícias da Boa nesta quarta-feira, dia 10, e falou sobre o resgate da autoestima para a jornalista Cíntia Lages. Muita coisa mudou na vida dela desde o resgate. Ela já deixou a imagem abatida para trás e agora aparece com cabelos alongados, maquiada e com um belo sorriso estampado no rosto. Visivelmente mais jovem e feliz por estar finalmente livre dos abusos. É uma foto da Madalena, né? Madalena passou por transformações após ser resgatada. E uma fala dela, né? Olha o que ela diz. Meu sonho é aprender mais de português e matemática, até para poder usar o dinheiro da minha pensão. Eu só estudei até a 3ª série do ensino fundamental. E quando eu tinha 8 anos, fui tirada da escola porque eu já estava grande e precisava trabalhar. Olha que absurdo. Eu não tinha quarto, dormia em colchão no chão. Eles não deixavam eu ver minha família. Disse Madalena, certo? Depois da liberdade, Madalena está aprendendo a ler e escrever e tem frequentado Brasília, se juntando na luta contra o trabalho escravo no país. A história de Madalena chocou o Brasil quando ela foi resgatada da Casa dos Rigueira. A mulher contou às autoridades que, aos 8 anos de idade, bateu na porta da residência da professora Maria das Graças Milagres Rigueira para pedir um pão e nunca mais saiu de lá. Madalena revela que agora está vivendo na casa de uma assistente social e seu sonho é ter sua própria casa e retomar os estudos. Eu não sinto mágoa, mas não quero mais ver aquela família. E agora saio para passear, faço cabelo, maquiagem, compro minhas coisas, almoço em restaurante e estou vivendo e muito feliz, afirmou em entrevista à TV Jornal. Então tá aí, pessoal. Mais uma noticiazinha, tá? Trouxe algumas partes dela para a gente ler aqui, porque não dá tempo de ler tudo. Mas relativamente é um texto curto, tá, pessoal? Não tem tanta dificuldade, não. Então vocês viram aí toda a estrutura que nós trabalhamos, né? Título, subtítulo, lead, primeiro parágrafo e o corpo da notícia com mais informações, tá? E aí a gente vai para a nossa atividade, as nossas questõezinhas do dia para trabalhar aí a habilidade que a gente já analisou anteriormente, tá bom? E também para retomar o que a gente já viu sobre esse gênero. Primeira questão diz o seguinte, atenção. De acordo com a leitura do texto e com seus conhecimentos sobre fato e opinião, olha aí nossa primeira habilidade, né? Assinale a alternativa que apresenta uma opinião. Olha só, nós temos aí 4 alternativas, vou ler para vocês. Aquela que apresentar uma opinião será a resposta que nós deveremos marcar, tá? Então já lembra. Fato é algo que não pode ser contestado, tá? Não dá ali para discutir. É fato, é verdade. Opinião a gente discute, porque eu tenho uma opinião, você pode ter outra pessoa pode ter outra. Isso tudo relacionado ao mesmo assunto, ao mesmo tema, tá bom? Então atenção, letra A diz o seguinte. Com um belo sorriso estampado no rosto. E aí, isso é fato ou é opinião? Letra B. Madalena perdeu a infância e na vida adulta foi obrigada a trabalhar recebendo um salário irrisório. Letra C. Madalena está aprendendo a ler e escrever e tem frequentado Brasília.
Ou letra D, Madalena revela que agora está vivendo na casa de uma assistente social e seu sonho é ter sua própria casa e retomar os estudos. E aí, pessoal, dessas alternativas, qual que a gente diz aí que é uma opinião? Vou dar uma dica para vocês. Normalmente, quando a gente se depara com opinião, a gente se depara ali com adjetivos, tá? Palavras que qualificam, palavras que expressam ali características, tá? E aí tem aquela coisa, alguém pode achar de um jeito, outra pessoa pode achar de outro, tá bom? Então, a única alternativa aqui que a gente pode considerar uma opinião é a letra A, não é isso, pessoal? Ó, com um belo sorriso estampado no rosto. É fato que ela estava sorrindo, mas o fato de dizer que é belo, isso é a opinião de quem escreveu essa notícia aqui, tá? Pode ser que outra pessoa não tenha achado o sorriso tão belo assim, entende? Vocês conseguiram entender a diferença aí do que é fato para opinião nessa questão? As outras alternativas são realmente fatos, tá? A gente pode comprovar lá na notícia ao ler. No caso aqui da letra B, é fato que ela estava sorrindo, mas que era um belo sorriso. O belo aí, esse adjetivo belo, já caracteriza ali a opinião, tá bom? Então a alternativa correta é a letra B. Vamos para a segunda. Releia o trecho a seguir retirado da notícia e responda o que se pede. Diz assim, ó. Eu não sinto mágoa. Lembrando que o trecho que está entre aspas é a fala da Madalena, tá bom? A fala de quem escreveu ali a notícia, do narrador ali da notícia, não aparece aspas, né? Então, para destacar a fala da pessoa envolvida nos fatos, a gente coloca entre aspas. Eu não sinto mágoa, mas não quero mais ver aquela família. E agora saio para passear, faço cabelo, maquiagem, compro minhas coisas, almoço em restaurante e estou vivendo e muito feliz, afirmou em entrevista à TV Jornal. Afirmou quem? Madalena, tá? Foi ela que disse isso. O que a questão quer? Que fato, olha só, agora eu quero o contrário da questão anterior. Que fato levou Madalena a não querer mais ver aquela família? E aí, gente? Fácil, né? Voltando na notícia, lendo a notícia, você consegue descobrir que fato levou Madalena a emitir essa opinião, a dizer que não quer mais de jeito nenhum ver essa família. E aí, o que vocês colocariam como resposta correta? Vamos conferir para ver se vocês acertaram? O fato, pessoal, de ela ter vivido 38 anos trabalhando em situação análoga à escravidão para uma família de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Eu também, se tivesse passado por isso, não queria ver essa família nem pintada de ouro na minha frente. Então imagina, o fato dessa família ter feito ela de escrava durante esse tempo todo, faz com que ela não queira mais ver a família de jeito nenhum, agora que ela está livre, tá bom? Compreenderam até aqui, pessoal? Que bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê de novo na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, e façam as atividades, enviem as fotos para os professores de vocês, tá bom?